Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, irmãos e irmãs, irmãos amados do Senhor. Bom dia, você que é ouvinte da Rádio Catedral, sua emissora católica. Vamos iniciar nosso programa ouvindo a palavra de Deus. Vamos caçar nossa Bíblia perdida nesse mês da Bíblia. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nas primeiras duas frases, vemos a escolha mais importante na vida de Mateus que é executada. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Ponto final. Mais espaço é dedicado à descrição do contexto em que isso ocorre do que as palavras usadas para a chamada e a resposta. Podemos ver que provavelmente foi a comunicação não verbal que desempenhou o papel mais importante. De fato, a exortação segue-me, Mateus respondeu com um gesto direto, pronto, o gesto de levantar-se e caminhar, andar em direção à sua casa. De cobrador de dívidas a servo em 10 segundos. Podemos nos perguntar nesse momento, qual foi a intensidade daquele olhar de Jesus? Como aquele olhar deve ter tido para com Mateus? Que ternura, que gestos de amor e de perdão estariam contidos naquele olhar? Como Jesus deve ter olhado para Mateus? Talvez ninguém tivesse olhado para ele como Jesus naquele momento. Ele que era talvez rejeitado com certeza pelos seus conterrâneos, porque cobrador de impostos, uma profissão que colaborava com os estrangeiros, ele era odiado e temido e por isso respeitado, mas nunca amado. Jesus olhou para ele diferente. Aquele rabino de quem alguém dirá um dia: ninguém jamais falou como esse homem, olhou para Jesus com um olhar incisivo, forte, e ao mesmo tempo com um olhar que olhou na sua alma, tocou o seu coração, chamou pelo nome, ou melhor, disse apenas: segue-me. Não é possível que apenas esse verbo imperativo tenha feito transformar toda a vida de um homem. Jesus deixou o seu telônio,
a sua banca de impostos. E Mateus simplesmente levantou-se e andou. Foi para a sua casa. Certamente aquele olhar foi muito forte, incisivo. De cobrador de dívidas a servo em 10 segundos. Por outro lado, impressiona a imensa confiança da parte de Mateus, que se despe da roupa de cobrador e reveste e abraça a de quem faz doação de si mesmo, sem reivindicar nenhum crédito, sem querer nada em troca. Nos lembra Maria, que assina uma folha em branco quando o anjo lhe propõe ser a mãe do Senhor. Fiat mihi secundum verbum tuum. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Há que perguntar, cada um de nós, o que se moveu no coração de Mateus, de Levi, aliás, porque o nome dele era Levi. O que se moveu no seu coração antes da chegada de Jesus? De que perturbações ele foi impregnado? Lembremos que esse texto é um texto autobiográfico. Mateus fala da sua vocação. Ele escreve o momento mais importante de sua vida, quando ele encontrou Jesus. Quando a sua vida deu uma mudança de vida de 180 graus. Quais foram as perturbações que ele ficou impregnado? O que motivou essas suas ações? Que mudou a sua vida? Fosse o que fosse, no olhar de Jesus, Mateus encontrou o seu centro e, acima de tudo, a sua reconciliação consigo mesmo, com os irmãos e com Deus. Ele provavelmente leu dentro daquele olhar, daqueles olhos luminosos, o que foi chamado a se tornar. Daquele dia em diante, Mateus se tornou um santo. Santo, Kadosh em hebraico, aquele que é reservado, aquele que é separado do mundo, aquele que é único de Deus, consagrado, aquele que vive para Deus. E levantando-se, como um dia Maria fez, respondeu o seu sim. A cada dia, meus irmãos, Deus nos chama pelo nome. João, Maria, Antônio, Andréia, Simone, Carlos, Augusta, Fernandinho, Paulo, Eliana, Olga, Araci, Irene. Deus te chama hoje e a cada dia somos chamados a dar o nosso sim a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Ad sum, aqui estou. O Senhor nos chama a viver o nosso batismo, nos chama a santidade. Que Deus nos ajude de fato a que cada dia possamos ser fiéis àquele chamado no dia do nosso batismo, de nossa profissão religiosa, da nossa crisma, da nossa ordenação. A todos abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Quero lembrar hoje minha professora, Dona Márcia. Essa professora que tinha o dom de ensinar, a quem eu devo tanto na minha vida. É professora do primário, hein? Certamente ela me despertou o valor do ensino e o amor pela educação. A todos vocês, fiquem na paz do nosso Deus que é 10. Até amanhã, se Deus quiser. Amém. Aliás, como eu gostaria de saber onde ela está. Márcia Maria Pimentel Freitas, esse é o nome dela de solteiro. Dona Márcia, ela sempre morava no Meia. Um abraço, meus irmãos, até amanhã. Deus nos abençoe. Amém. Foi com eterno amor que eu, o teu Senhor, te escolhi, chamei a vida e de sustento assim, no mesmo amor sem fim, dou-te a minha vida escondida neste pão, pra que vás também fazer
eu quero lado a lado viver da tua paz. Foi com eterno amor que eu, o teu Senhor, te escolhi, chamei a vida e te sustento assim no mesmo amor sem fim. Dou-te a minha vida escondida neste pão, pra que vás também fazer o bem, ser comunhão. Livre te sigo, ó meu Senhor, serei assim contigo, mais vida, pão de amor. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.